Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje eu estou trazendo uma história aqui. E assim, é da minha região, de uma pessoa que eu conheço. Que de tanto eu perguntar sobre as histórias, meu pai fala assim: Ah, fulano de tal tem uma história que serve pra você no podcast. E aí, gente, um segredo também. Não sei se nessa vai ficar, mas assim, quando eu converso com o pessoal da minha cidade, inclusive a história Pedrinhas no Spotify, gente, eu fico com muito mais sotaque do que o normal. Eu acho que porque eu converso com as pessoas daqui e as pessoas muitas vezes têm um sotaque muito mais do que o meu e acaba que eu misturo e fico com um sotaque. Há quem goste, há quem não goste, há quem já tenha pedido para eu mudar o meu sotaque para contar as histórias e é impossível, porque eu sou de Minas, nasci e cresci aqui e esse é o meu sotaque, esse é o meu jeito de conversar e para mim é muito difícil mudar. E assim, eu aprimoro o podcast em vários aspectos, mas sobre o meu sotaque fica complicado. Eu amo meu país, Minas Gerais, então é difícil vocês conseguirem isso de mim. Bom, hoje eu tô trazendo a história da Diana. Então, bora começar? Em uma cidade pequena do interior, onde todo mundo conhece todo mundo, existe a Diana e sua mãe, onde as duas sempre batalharam muito. A mãe de Diana foi uma mãe solteira que precisou se abdicar de muita coisa na vida e ambas tiveram uma vida muito simples. Uma casa bem pequena que a mãe da Diana conseguiu ali aos poucos ir reformando enquanto ela trabalhava. Antes era um barraquinho apenas de madeira, aos poucos foi melhorando, mas assim, um terreno pequeno, uma casa pequena, tudo assim, muito pequenininho para poder caber, até os móveis da casa, sabe? Bem pequenininho. E era nessa casinha que elas moravam. Diana trabalhando em uma padaria e a mãe finalmente tinha conseguido se aposentar. E após algum tempo juntando dinheiro de Diana e da mãe, elas conseguiram juntar um valor para realizar um sonho das duas, que era ampliar o banheiro e finalmente conseguir colocar o box. O banheiro era extremamente pequeno na casa, daquele que só tinha o chuveiro, quase que o chuveiro era em cima do vaso. E finalmente, com aquele dinheiro, elas iam conseguir quebrar uma parede, aumentar um pouco o banheiro, colocar o box, melhorar um pouco as coisinhas. E ambas estavam muito felizes para que isso acontecesse. Como eu disse, a casa era simples e ela tinha apenas um corredor estreito na lateral, sem muito espaço para poder ter planta, quintal, nem nada do tipo. Era o corredor mesmo. E a mãe da Diana, a dona Neiva, ela mesmo assim conseguia colocar ainda uns vasos de planta, colocava pendurada, fazia alguns milagres ali, mas era tudo muito pequenininho mesmo. E aí, com tudo sendo tão pequeno e já um pouco desajeitado para poder passar nesse corredor, e o pessoal ele teria que passar no corredor para chegar lá no fundo, que é onde ficaria o banheiro. A casa tem duas portas, né? A porta da frente e a porta dos fundos. O melhor a se fazer, principalmente em uma cidade pequena, o que é muito comum, é o material ficar na calçada da casa. Então, para poder comprar os materiais de construção ali, a areia e a brita ficaria do lado de fora e apenas os tijolos e cerâmicas ficariam na parte interna ali, escorada naquele murinho pequeno. Dona Neiva, doida com as plantas dela, morrendo de medo de colocar as plantas do lado de fora e as plantas serem roubadas. Então, ela preferiu ali fazer colocar algumas plantas na sala,
Ela preferiu fazer isso do que perder as plantas, então ficou ali a areia e brita do lado de fora, as outras coisinhas do lado de dentro, e ela ainda falava, né, com os pedreiros que estavam dentro de casa, cuidado com a minha planta, daí é cara, cuidado para não esbarrar, para não deixar um carrinho aí cair, quebrar. Dona Neiva mais preocupada com as plantinhas dela. Bom, em um determinado dia, a Diana acordou para poder ir trabalhar normalmente, escovou os dentes, tomou café da manhã com a mãe, conversou com a mãe, pegou a bicicleta que ficava ali naquele pequeno corredor também, então tudo muito estreito, tudo muito difícil. Pegou a bicicleta e estava saindo para trabalhar. Ao chegar do lado de fora, ela achou estranho porque havia menos areia e menos brita do que quando ela tinha ido dormir na noite anterior. E era um sábado de manhã, ela chegou na sexta-feira, então assim, não tinha ninguém trabalhado depois daquele horário que ela chegou da padaria, ela achou muito estranho. Voltou para dentro de casa, comentou com a mãe, e a mãe veio do lado de fora e falou: realmente parece, mas não tenho certeza e tal. Vou perguntar pro servente do pedreiro aí, do seu João, se ele viu alguma coisa diferente, porque mais fácil eu falar com o servente dele do que com ele, enfim. Mas não dá para ter certeza. Bom, a Diana foi trabalhar, mas ela ficou com aquilo encada durante todo o dia enquanto ela estava trabalhando. Aquele dia do trabalho passou, ao sábado ela chegava mais cedo em casa e ela olhava para a brita, para a areia e pensava: não tem lógica, gente, não tem lógica. Eu tenho certeza que tinha mais. E ela comentou com a mãe ali no jantar, enquanto as duas estavam conversando e tal. E a mãe falou: eu também acho que tá menos, mas não tenho certeza, né? Não sei, às vezes eles usaram para mais alguma coisa. Não sei, filha. Bom, acontece que elas foram dormir com aquele pensamento todo. E de repente, de madrugada, Diana foi acordada pela mãe. A mãe balançou ela e falou que estava ouvindo barulhos vindo do lado de fora. E a Diana correu para ver. Mas o que acontece? A janela da casa da Diana, essas janelas que a gente abre e que ela é meio que de latão. Então, quando você vai abrir a janela, ela é meio que de ferro e, dependendo, ela ainda dá uma agarradinha e ela faz um barulho gigantesco. Então, a primeiro momento, ela foi abrir essa janela, fez muito barulho, ela foi até a porta também do mesmo material, fazendo muito barulho. E é assim, ela abriu a janela, depois a porta principal, até chegar no portãozinho de frente da casa e abrir. Não tinha mais ninguém, mas a Diana percebeu que tinha menos areia e menos brita ainda. Estava quase que acabando tudo e simplesmente não tinha tido obra e eles não tinham mexido em mais nada. E aí, Diana ficou muito brava, mas ainda assim era madrugada. Ela ficou meio receosa de sair para verificar as coisas direito, só fechou o portão, fechou a janela, trancou a porta, entrou e foi dormir novamente com muita raiva dessa vez. Logo de manhã cedo, antes das 6 da manhã, a Diana estava mais do que determinada a saber o que estava acontecendo ali. Então, ela foi para o lado de fora da casa e começou a verificar onde que estava a areia, onde que estavam as britas, e ela percebeu que existia uma espécie de caminho, de areia, levando para um lote próximo à casa dela, lote esse que estava vazio. E aí, ela foi seguindo essa areia até chegar no lote e bingo, chegou no lote. Boa parte da areia dela e da brita estava nesse lote vazio. Bom, ela ficou pensando no que poderia ter acontecido, quem poderia ter feito aquilo. Aquele lote estava vazio há muito tempo, era de uma pessoa que não morava naquela região. Então, ela ficou pensando, encucada com aquilo. O que aconteceu, né? Enfim. E ela olhando um pouco mais para o lado, ela viu que tinha uma outra trilha de areia, como se assim a pessoa tivesse pego, sei lá, um balde furado ou foi deixando aquilo derramar. E aí, gente, estava indo para casa de um cara que o apelido dele eu vou colocar aqui como
vão. A trilha estava indo em direção à casa do Trovão. E quem que era Trovão? Um sujeito conhecido na vizinhança por estar sempre envolvido em rolos e bicos suspeitos. O famoso trambique. Trovão, tudo e qualquer trambique que tinha na região, todo mundo já até sabia que era Trovão. Se era algum roubo de bicicleta, se era roubo de fiação, fio elétrico, fio de internet, ele sempre estava envolvido no meio desses rolos. Só que ele não é um cara, assim, perigoso. Ele só é um cara meio assim, que faz essas loucuras, esses trambiques, essas coisas todas. E quem pagar, leva. Se alguém paga para ele fazer um trambique, ele vai lá e faz. Entende? Esse cara. Pois a Diana olhou para aquilo e ficou com muita raiva, com muito ódio. E ela começou a ir até a casa do Trovão e a esmurrar a porta dele e a janela e começar a gritar. Eu sei que você tá aí dentro, eu sei que foi você que roubou minha areia, minha brita. Faz favor de abrir aqui. E foi gritando, foi gritando, foi gritando, foi gritando, a ponto de outros vizinhos aparecerem na janela e olhar. Uma vizinha falar, o que foi que o Trovão aprontou agora dessa vez? E ela falando, não, é um absurdo. Eu trabalho, me dedico, acordo cedo para ir para padaria, tô me matando de trabalhar para roubarem minha areia, minha brita. E começou a esmurrar. E ali no momento de desespero, óbvio que a Diana não ia fazer isso. Mas ela chegou, inclusive, a ameaçar o Trovão e falar que se ele não desse por conta da areia e das britas dela, que ela iria jogar fogo, jogar gasolina e pôr fogo na casa dele. Ameaçou, falou que não queria ver ele nos próximos dias, na rua dela, nunca mais. Aquela confusão. E aí, gente, o Trovão, ele realmente ficou sumido aí, mais de 15 dias sem aparecer naquela rua. E Diana, atenta, vigiando o tempo todo para ver se via ele em algum momento. Mas, como ela trabalhava, a mãe nem sempre ficava de olho, então ele conseguiu de alguma forma sair dali, né? Até que em um determinado dia, enquanto a Diana voltava da padaria, a Diana viu o Trovão vagando ali pela rua, meio bêbado, meio assim, e o sangue dela ferveu na hora, porque Diana me falou. Eu não esqueço, Rayane, passa o tempo, eu não esqueço. Se alguém fez alguma coisa comigo, eu vou lembrar daqui 3 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, eu vou olhar para aquela pessoa e sentir a mesma raiva como se tivesse acabado de acontecer. A Diana sempre levava um alicate de unha na bolsa e ela pensou que ela não iria cometer nada, mas que ela iria ameaçar o Trovão de alguma forma. E não é certo, né, gente? Mas essa história foi o que aconteceu. Então, de repente, a Diana, ali com seu alicate de unha, começou a falar com o Trovão que era para ele desembuchar logo, para saber o que ele ia fazer com aquela areia, com aquela brita, que ela sabia que não era para ele, que alguém tinha pedido para ele fazer, porque ele não ia fazer reforma na casa dele. O que ele ia fazer com brita e areia? Bom, ela começou a ameaçar e falar as coisas com ele, e aí ela saiu meio que correndo atrás dele e tal. E até que, enfim, ele parou e falou que ia falar tudo para ela. E aí, gente, de repente, ele falou e a Diana descobriu a verdade por trás disso tudo, que é simplesmente absurda. Por uma garrafa de cachaça e uma cesta básica bem michuruca, o Trovão estava roubando os materiais para o seu Zé, dono do mercadinho da esquina. O seu Zé estava reformando uma área inteira ali do comércio e viu ali, por ficar na calçada da casa, a areia e a brita, ele tinha visto uma oportunidade. Então, ele sugeriu, né, para o Trovão ir lá fazer esse roubo, levar até esse terreno, porque depois o senhor Zé do Mercadinho, ele tem uma caminhonete. E com a caminhonete, ele ia entrar dentro desse lote, sem ninguém ver, à noite, enfim, pegar o material e colocar dentro do próprio comércio dele. Diana ficou
possessa naquele momento, agarrou o trovão pelos braços e foi direto no mercadinho do seu Zé. Era à noite, só que o mercadinho do seu Zé era um mercadinho barra-bar e ficava aberto de noite. E ali estava cheio de cliente e tal. E quando Diana entrou com o trovão do lado segurando ele, o seu Zé já regalou o olho e já ficou preocupado ali e falando com a Diana. Antes dele mesmo conseguir falar, a Diana já começou a falar. Eu já sei o que aconteceu. Foi o senhor que pagou para ele poder roubar a minha areia e a minha brita. Eu acordo antes de 5 horas da manhã para ir para a padaria trabalhar. Eu ralo muito junto com a minha mãe. O senhor tem uma caminhonete, o senhor tem um mercadinho, o senhor tem uma casa e mandou o trovão roubar, ainda mais em troco de uma cachaça e uma cesta básica michuruca, me roubar a minha areia e a minha brita. Bom, ali o seu Zé do Mercadinho chamou ela para ir do lado de fora conversar, ela falou que não tinha nada para conversar, e aí esse escândalo foi curto e grosso, foi bem rápido. Depois ela falar essa frase, ela só falou: se isso não for resolvido ainda esta semana, eu te dou 7 dias. Se isso não for resolvido, eu mesma boto fogo nesse lugar. Nem que eu seja presa, nem que eu seja qualquer coisa. Eu faço alguma coisa aqui e ainda chamo a polícia, eu faço um escândalo. Antes de eu botar fogo, eu boto um BO contra o senhor. Ela foi falando, né, as coisas dela lá no momento da raiva, enfim. E aí ela disse: eu quero grão por grão da minha areia e da minha brita na porta da minha casa, em no máximo uma semana. E aí, assim, gente, ela foi falando tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E a Diana, vamos dizer que ela tem uma certa influência nessa cidadezinha, porque é uma cidade pequena e é uma cidade que tem aí uma igreja, enfim, né? E ela tem um trabalho nessa igreja de muita conotação, que as pessoas veem ela como uma pessoa assim. Diana fala uma coisa, as pessoas apoiam, porque ela está na frente de vários projetos. E ela é uma pessoa muito boa, muito batalhadora. E aí foi o momento que ela, né? Nós temos aí o nosso limbo ético, que a gente já está no limbo ético há muito tempo, né? com essa doideira aí da Diana. Doideira que ela tá certa, por sinal, mas assim, falando coisas aleatórias. E por fim, ela ameaçou o Sozé aí do mercadinho, falando com ele que se essa questão não fosse resolvida, que no dia que ela tivesse uma apresentação X para fazer lá na igreja, que ela falaria perante a todos ali da região o que havia acontecido e que as pessoas simplesmente parariam de ir lá no mercadinho e tal, que ela ia espalhar essa história para todo mundo. E ela simplesmente saiu de lá sem aceitar conversar com o seu Zé do Mercadinho nem nada do tipo. E aí ela foi despreocupada depois de, né, relaxar e fazer todo o barraco dela. Ela simplesmente voltou à rotina dela normal e em 2 dias, quando Diana chegou do trabalho, havia na porta da casa dela o dobro de areia e o dobro de brita que tinha na porta da casa dela anteriormente. Acho que por medo, né, de faltar alguma coisa ali. E aí ela ficou satisfeita e ela decidiu que ela não faria boletim de ocorrência, porque ela tinha me dito que ela estava disposta a, mesmo que ele colocasse lá e devolvesse a brita e a areia, que ela faria um boletim de ocorrência. Mas depois dela ver ali que tinha o dobro de areia e brita, ela resolveu ali deixar por assim estar. Não chamou polícia, não chamou nada. E aí, gente, o mais impressionante é que depois dessa história toda, o trovão mudou de rua. Onde ele morava não era a casa dele. Ele tinha uma mãe que estava viva na época ainda, que morava em uma outra rua, e ele foi morar com a mãe dele e largou essa casa lá, enfim.
Hoje essa casa já foi até demolida, enfim, o trovão ainda vive, ainda faz alguns trambiques, mas essa foi a história da Diana, onde ela fez aí essa confusão, essa discussão, essa briga e conseguiu o que ela queria, né? Aí na força do gogó e das ameaças. E aí ela falou: "Ai, Rayane, às vezes a pessoa acha que por você não ter um homem em casa, não ter um irmão, não ter um familiar, um pai dentro de casa, que por sermos mulheres, a gente é indefesa. E muitas vezes a nossa defesa, ela tá aí, no esbravejar, no falar, no meter a banca e ir com medo mesmo, porque senão eles passam em cima da gente, principalmente em cidade pequena, a pessoa te conhece, sabe da sua vida, sabe da sua história e acha que você é uma pobre coitada e a gente não pode deixar barato. Essa é a história da Diana, gente. O que vocês fariam no lugar da Diana? Vocês acham que ela está certa, que ela está errada? Qual o posicionamento de vocês a respeito dessa história? Escreva sua opinião para mim lá no WhatsApp, no nosso grupo ou no nosso grupo do Telegram. Nós também temos um Instagram, @Bora Começar Podcast. Nos siga, entra nos nossos grupos, comente sobre as histórias. Nós também temos aí os comentários disponibilizados para vocês comentarem no Spotify. Fiquem à vontade. Eu amo, né? Às vezes eu demoro para responder, tem dia que eu pego assim, um final de semana, eu falo: "Ai, hoje eu tô por conta, eu vou responder todo mundo de todos os comentários". Então, às vezes eu aceito o comentário, mas depois eu vou respondendo todo mundo. Eu adoro fazer isso. Obrigada por me ouvirem até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo.